Olá, gente! Hoje estou aqui decidido a pôr um fim nesse mistério Emma Bovary versus Desejos. Talvez não propriamente um fim, mas pelo menos o começo de um fim. Vou começar tentando explicar esse título, Bovary Sou Eu. Gente, eu senti que eu não deveria usar aquele título Emma Bovary versus Desejos e eu falo sobre isso no meu vídeo justificativa que está aqui no canal. Então eu teria que usar um outro que facilitasse a identificação caso alguém interessado no assunto viesse procurar. E o interessante é que quando eu estava cogitando se seria bom usar o título, Bovary Sou eu me lembrei que Gustave Flaubert, autor do romance, já usou essa mesma frase. E essa lembrança, é claro, me convenceu de que esse seria o título ideal. A mesma frase, motivos totalmente diferentes. Eu quero dizer, os motivos ou as razões que Flaubert teve para usar essa expressão são totalmente diferentes dos meus. E em que ocasião ou por que Flaubert usou essa frase? Gente, esse romance foi lançado numa França de quase 170 anos atrás. Agora imagine, no ano de 1857, alguém publicar um conto em que apresenta uma senhora da sociedade europeia que, apesar de familiarizada com a religião, decide entregar-se à volúpia e, na busca pela satisfação de dois dos seus fortes desejos, acaba sendo a principal ou a única responsável pela destruição da sua família. Eu fiz questão de mencionar data para dizer que hoje em dia em novelas, filmes e até propagandas comerciais que circulam livremente em qualquer hora do dia, pode ser encontrada mais obscenidade do que no romance Madame Bovary. E eu digo mais, se alguém vier a se escandalizar com a linguagem ou o estilo que Flaubert usa na narrativa de Madame Bovary, gente, se por um acaso ler algumas obras de alguns dos nossos autores contemporâneos, por exemplo, se ler alguma das obras de Jorge Amado, e eu nem estou falando de Tieta do Agreste, nem de Dona Flor e seus dois maridos, eu estou falando algo do tipo Capitães da Areia, que foi publicado pela primeira vez em 1937, quer dizer, 84 anos, 84 anos atrás, e que é indicado para adolescentes no período colegial. Meu primeiro contato com Capitães da Areia foi exatamente no colégio, que é, por sinal, um livro muito bom. Mas o que eu quero dizer é que se alguém se escandalizar com a linguagem e o estilo de Madame Bovary, ou o estilo de Flaubert e Madame Bovary, gente, se ler alguns trechos de Capitães da Areia, é capaz de ter um piripaque e cair para trás, igual Dona Bela da Escolinha do Professor Raimundo. O que eu quero dizer com isso é que Flaubert usa uma sutileza muito grande nessa narrativa de Madame Bovary. Em alguns trechos ele usa uma linguagem meio que poética ou filosófica. Eu só sei que eu tive que ler e reler algumas frases, ou algum trecho, para tentar entender o que ele queria dizer. Eu admito que eu sou meio lento mesmo para assimilar algumas informações, mas até aquelas pessoas que lêem uma vez só e já entendem tudo, vai admitir que realmente há muita sutileza na narrativa de Gustave Flaubert no romance Madame Bovary. Mas, apesar disso, o romance foi considerado um escândalo nacional e Flaubert foi parar no tribunal acusado de escrever um livro obsceno com ofensas à moral pública e à moral religiosa. E todo mundo queria saber, é claro, quem seria a tal Madame Bovary que ele retrata em sua obra. E Flaubert responde: Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary sou eu. E ele poderia dizer, é claro, porque foi ele quem criou a personagem, foi ele quem adotou e justificou a origem dos seus desejos. Além disso, foi ele quem a conduziu no relacionamento com esses desejos, óbvio, para dar à sua obra um desfecho trágico. Flaubert poderia dizer: eu já digo, Bovary sou eu, pela concepção de que desejo vai desde aquela vontadezinha que dá
numa tarde ensolarada, de tomar aquele delicioso sorvete ou uma cerveja para quem bebe, até aquele anseio por conquistar, dominar o mundo. Tudo isso é desejo. Então, assim, tal qual Bovary, todos nós temos desejos. Eu reafirmo, todos nós temos desejos. O que muda é o objeto, porque aquilo que pode parecer desejáveis para para outros pode não representar nada, mas esses outros, por certo, terão outros desejos, porque todo mundo tem desejo. Todo mundo tem desejo. O que muda é a intensidade, porque o desejo vai geralmente de uma vontadezinha até uma obsessão, uma compulsão. Todos temos desejos. O que muda é a classificação. E agora aqui eu quero dividir desejo em dois grupos. Um eu vou chamar de desejos comuns e o outro desejos preocupantes. O que eu quero dizer com desejos comuns? São aqueles que podem e em muitos casos devem ser realizados sem problemas. E desejos preocupantes são aqueles que são considerados ilegais, imorais ou danosos. Ilegais porque tentar ou realizá-los vai infringir uma lei. Imorais porque tentar realizá-los vai ferir um princípio moral de uma comunidade. E danosos porque pode não ser ilegal, pode não ser imoral, mas causa dano se for realizado. Por exemplo, um dano financeiro ou um dano físico. Gente, parece coisa simples, mas uma coisa interessante, a verdade é que muita gente vai passar por essa vida sem nem saber que teve desejos. Por quê? Porque tudo quanto desejaram, tudo quanto quiseram, puderam realizar sem qualquer empecilho, sem qualquer obstrução. Enquanto que outros, em relação ao desejo, vão estar em uma condição de sofrimento, de tristeza, se sentindo sufocado. Eu acho que é um sentimento mais ou menos do que é retratado numa canção antiga de Roberto Carlos, 1976 ou 77, que diz mais ou menos assim: vivo condenado a fazer o que não quero. Então, bem comportado, às vezes eu me desespero. Se faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer que isso ou aquilo não se deve fazer. Faço meus botões, não é fácil, ele tem usa outra expressão, restam meus botões, já não sei mais o que é certo. E como vou saber o que devo fazer? Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu. Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Isso bem cantado é bonito, viu? Bom, gente, o que eu quero dizer é que existem pessoas que vivem sufocadas na questão do desejo. E às vezes não é porque desejam coisas absurdas, não. Desejos simples. Por exemplo, se você ama mascar chiclete e você vai morar na Singapura, você vai ter dificuldade e vai ter que restringir, que sufocar esse desejo, porque lá, a menos que sejam chicletes usadas para usos medicinais, é proibido mascar chiclete. Então o que eu quero dizer com isso? Que limitação e proibições varia de um país ou de um povo para outro povo. Por exemplo, uma mulher que, acho que nenhuma mulher gosta disso, né? Se maquia e tira uma selfie para postar, ou que gosta de usar um short, por exemplo, independente do comprimento, ou pessoas que gostam de tomar uma cerveja, tomar uma bebida socialmente. Gente, se for morar em alguns países do Oriente, vai ter problema, porque em alguns lugares é proibido o consumo de bebidas alcoólicas. Mulheres só devem vestir roupas feitas com tecido grosso que não delinee o corpo e que cubra braços e pernas. O que é que eu pretendo trazer com esse trabalho Madame Bovary, ou o romance Madame Bovary? Eu quero
quem sabe, trazer algumas dicas que possam ajudar pessoas que lidam com esses desejos que eu considerei, que eu chamo de desejos preocupantes. É claro que eu não tenho, de mim mesmo, eu não tenho competência para isso, mas a minha esperança está em Deus. Eu tenho o desejo e eu sei que a capacitação para que isso se torne possível vem de Deus. Então, como eu pretendo conduzir esse trabalho? Da seguinte forma: eu primeiro apresento um resumo da narrativa de algumas situações vividas por Emma Bovary no romance, e em seguida eu faço um comentário desejando, esperando em Deus que nesse comentário haja algumas informações, algumas sugestões, algumas dicas que ajudem as pessoas que lidam com essa questão são os que eu chamo de desejos preocupantes. Que Deus nos abençoe sempre, gente. Abraço a todos e muito obrigado por assistirem aos meus vídeos.